Apresentação: Helena Cristina Grilli Gama. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação.
Depois desta canção, o céu parece silenciar, porque não estamos apenas lembrando de uma história, estamos entrando no dia mais decisivo da humanidade. Foi um dia de dor, um dia em que Jesus foi levado pelas ruas marcado, ferido, um dia em que passos pesados ecoavam em direção ao monte chamado Calvário. Ele caminhava cansado, ferido, sangrando, carregando uma cruz que não era dele, era minha, era sua. No meio da multidão, olhares frios, vozes que acusavam, e entre eles alguns que um dia caminharam com ele, mas naquele momento escolheram o silêncio ou a traição ou a negação. Foi ali, naquele caminho de dor, que Simão o Cirineu foi chamado para ajudar. E sem saber, estava tocando no maior ato de amor da história. E enquanto subia aquele monte, o céu assistia, a terra estremecia, mas Jesus permanecia firme. Que amor é esse que mesmo na dor libera perdão? Que mesmo sendo rejeitado escolhe amar? Naquele dia não foram apenas os pregos que o prenderam na cruz, foi o amor por mim, por você, amor que carregou cada erro, cada falha, cada perdão. Tudo, absolutamente tudo foi por nós. Agora eu quero te fazer um convite. Por alguns instantes, pare tudo o que você está fazendo e tente se colocar ali, naquele caminho, naquela multidão. Imagine Jesus Cristo passando. Olhe para os olhos dele. É um olhar de amor. Um olhar de quem conhecia suas dores, suas falhas e seus pecados. E ele caminhou em direção ao Calvário. Cada passo era por você, cada queda era por você, cada espinho era por você e cada gota de sangue era por você. Ele não parou, ele não desistiu, ele não voltou atrás, porque o amor foi maior que a dor. E hoje, este mesmo amor alcança você aí, onde você está. Respire fundo e deixe essa verdade tocar seu coração. Ele foi até o fim por você. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo que tudo isso é por mim. Eu não me controlo, quando penso nisso choro. Ainda estou ali, parado, olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez.
feridas furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Livre. Hoje sou livre. Quando falamos da cruz, quando pensamos nas marcas, nas cicatrizes que ficaram, nós precisamos lembrar de algo muito profundo antes da cruz. Antes da cruz, houve um jardim. Antes dos cravos, houve lágrimas. Antes da cruz, houve suor, transformando em gotas de sangue. Antes da dor visível, houve uma dor silenciosa, intensa e profunda. No jardim do Getsêmani, Jesus não estava como rei, não estava ensinando multidões, não estava operando milagres. Ali estava Jesus como homem, sentindo peso, sentindo angústia, sentindo a intensidade do que estava por vir. Era a alma sendo esmagada, era o espírito sendo provado, era a decisão sendo confirmada. Ele estava sozinho. Aqueles que disseram que estariam com ele dormiram e ele orava. Hoje eu quero te fazer um convite. Enquanto esse louvor começa, se coloque naquele jardim, sinta a noite, sinta o silêncio, a intensidade daquele momento. Muitas vezes dizemos que queremos entrar com Ele, queremos estar com Ele, queremos sentir a presença dEle, queremos viver momentos com Ele. Mas será que estamos dispostos a estar com Ele no jardim? No lugar da entrega, no lugar da dor, no lugar onde não há respostas imediatas. Antes da cruz existe o jardim. E no jardim que a força nasce, que a entrega acontece e que a vitória começa a ser escrita. Eu sou Helena Cristina Grilli e esse é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice
enquanto esse hino tocava, talvez você tenha estado ali no jardim, talvez em silêncio, talvez em lágrimas, talvez apenas sentindo. Uma coisa é certa: ninguém sai do jardim da mesma forma que entrou, porque ali, naquele lugar de dor e de entrega, que Jesus decidiu continuar. Foi ali que ele disse sim, mesmo sabendo o preço, e aquele sim ecoou até a cruz. Porque o jardim não foi o fim da dor, foi o começo do caminho. Do jardim ele foi traído, foi preso, foi levado, foi julgado, foi ferido. E então chegou o Calvário. E quando pensamos na cruz, muitas vezes olhamos apenas para Jesus. Mas haviam 2 homens junto dele, 2 culpados, 2 pecadores, 2 que estavam ali porque mereciam. E no meio deles, o único inocente. Um olhou e endureceu o coração. O outro olhou e reconheceu. Reconheceu quem Jesus era. Reconheceu sua própria condição. E ali, no fim, ele fez uma simples oração: Senhor, lembra de mim. Não foi uma oração bonita, não foi uma oração longa, não foi uma oração perfeita, mas foi verdadeira. E Jesus respondeu mesmo em dor, mesmo crucificado, mesmo carregando o peso do mundo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que amor é esse que encontra alguém no último instante e oferece a eternidade? Talvez hoje alguém esteja ouvindo esse programa e se sentindo assim, como aquele ladrão, achando que já foi longe demais, que errou demais e que não há mais tempo. Eu te digo, enquanto há vida, há graça, enquanto há fôlego, há oportunidade. Eu sou Helena Cristina Grilli e esse é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias e hoje é o dia dele recomeçar a sua. Eu estava ali do lado dele. A minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus. E havia meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos pra morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele e vi que ali não era o lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo está.
chegarei ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim. Quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio, ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. No paraíso hoje. Enquanto esse louvor ecoava, talvez você tenha se visto ali, naquela cruz, naquele lugar de confronto, de verdade e de decisão. A cruz não é somente lugar de dor, é lugar de encontro. Encontro com o amor, com o perdão e com uma nova vida, com uma nova história. E é sobre isso, sobre esse amor que alcança, sobre essa graça que transforma, que vamos estar falando ao longo desse programa. E hoje, com muita alegria, com muito carinho, eu recebo alguém muito especial para vir falar a palavra de Deus. Alguém que carrega não apenas uma mensagem, mas um chamado. Hoje eu vou receber alguém que faz parte da minha história. É meu irmão de sangue, é meu amigo, o evangelista Sérgio Ricardo Grilli. Sérgio, seja muito bem-vindo. Que Deus use a sua vida para falar aos corações, para alcançar vidas e para trazer direção, esperança e transformação. Agora, meu querido ouvinte, abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra para você. Bom dia, meus amigos e irmãos do programa Vida Plena. Gostaria muito de agradecer a Deus pela oportunidade dada a mim de falar a sua gloriosa palavra. Aproveito também e agradeço a minha irmã Helena Cristina Grilli Gama pelo convite feito para trazer a palavra de Deus neste dia que nós cristãos comemoramos, o dia da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sabe aquele dia que você olha para o lado e vê dívidas acumuladas, problemas familiares sem solução, um diagnóstico de uma doença difícil de cura, ou até mesmo situações emocionais que te sufocam? Você olha para frente, não dá. Você olha para trás, não posso voltar. Você se sente num beco sem saída. Nesse dia, erros antigos voltam à sua mente. Pessoas te acusam. A culpa te aprisiona. O passado tenta te convencer de que você nunca será livre. Sabe aquele dia que você ora e nada muda? Você crê, mas não vê resposta? Parece que Deus não está fazendo nada.
E aí você reclama, você duvida, você entra em desespero, em ansiedade, em medo do futuro, em vontade de desistir. Você não vê uma saída lógica. Eu quero trazer uma palavra para seu coração, que foi assim que o povo de Israel se sentiu. Eles estão há 430 anos no Egito. Jacó subiu com a sua família, com 70 pessoas, fugindo de uma fome, indo para o Egito, no local onde José já era um príncipe. Lá eles passam várias gerações. Faraós aparecem que não conhecem a história de José e começam a oprimir o povo de Israel. Deus prepara um libertador, esse libertador é Moisés, história muito conhecida de todos nós. E aí, Moisés e Arão vão até Faraó e falam: deixe o nosso povo ir. E Faraó diz: vocês ficarão. E aí Deus manda 10 pragas. Vocês conhecem essa história, mas eu quero só destacar a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Deus disse para Moisés: eu vou destruir todos os primogênitos, desde o palácio até o mais pobre, desde os que estão na prisão e os animais. Você vai falar para o povo matar um cordeiro, aspergir sangue sobre as paredes e as portas. E aí este anjo que virá, se ele não encontrar o sangue aspergido sobre as portas, ele vai ter permissão de matar os primogênitos. Neste dia vocês assarão a carne desse cordeiro, comerão ervas amargas e ficarão em pé, prontos, com a sandália nos pés, para quando for dada a ordem, vocês saiam em caminhada do Egito. E assim foi. Quando Deus deu a ordem, naquela noite, à meia-noite, o anjo passou, e aonde ele não encontrou marca de sangue, nos umbrais da porta, um primogênito foi morto. Grande choro no Egito. Moisés vai até Faraó. Faraó falou: pode ir embora, sumam, pode ir embora. E assim o povo sai de uma cidade chamada Sucote e vai até Elã. 3 dias de caminhada. 3 dias, 2 milhões de pessoas caminhando em direção à terra prometida. Até que no 3º dia de caminhada, que foi sem parar, Deus disse para Moisés: acampem. O povo se assentou, o povo acampou, o povo descansou, o povo está longe do Egito, o povo está longe de Faraó, o povo está alegre porque vislumbra dias bons de liberdade, de alegria sem opressão. O povo está a 10 dias da terra prometida, eles estão defronte ao deserto, mas 10 dias é o que separa eles da terra prometida. Quando à noite, Deus chega para Moisés e diz: diga ao povo que volte. Quando amanheceu o dia, todos felizes, alegres, dando tapinha um nas costas do outro, Moisés disse: Deus mandou voltar. Como assim, Moisés? Deus mandou nós voltarmos. E nós vamos acampar agora em Pi-Hairote, entre Migdol e Baal-Zephon, de frente ao Mar Vermelho. Voltar, como assim? Nós saímos de lá. Por que vamos voltar? Eles não entendem a ordem de Deus, assim como nós também não entendemos a ordem e a lógica de Deus nas nossas vidas. E Deus manda: voltem. O povo todo, que era alegria, volta agora ressabiado, calado, e voltam e acampam em Pi-Hairote. Pi-Hairote, de frente ao mar,
entre Migdol e Baal-Zefon. Migdol são cordilheiras de mais de 2.000 metros de altura intransponíveis. Baal-Zefon são povos guerreiros no qual Israel não tem a menor chance de vencê-los. E para piorar, porque tudo que está ruim ainda pode piorar um pouco, Faraó percebe que eles estão num beco sem saída. E Faraó diz: nós vamos agora com todo o nosso exército, com 600 carros e carruagens, destruir o povo. E quando o povo percebe que à frente está o mar, Migdol de um lado, Baal-Zefon do outro, e agora atrás vem Faraó, o povo começa a murmurar, a reclamar, a gritar, a se desesperar. Porque nem sempre entendemos como Deus age. E até nos damos o direito de murmurar e reclamar com muita força sobre os caminhos de Deus. Por que Deus me colocou aqui? Deus não sabia que aqui seria a minha derrota? E foi assim que eles fizeram. Em Piairote o povo reclamou. Em Piairote o povo murmurou. Em Piairote o povo entrou em desespero. Que Piairote é beco sem saída. Todos vocês conhecem bem a história. Deus intervém, abre o Mar Vermelho, o povo passa a terra em terra seca. Faraó, quando vai passar, o mar se fecha e Deus destrói os egípcios. Esse povo que vocês estão vendo, vocês nunca mais verão. E hoje, eu quero dizer para você que você pode estar no seu Piairote, no seu beco sem saída. Você acha que o lugar que você está é o lugar em que você vai morrer. Mas Deus está te mostrando que Piairote é o lugar em que Ele vai iniciar o seu milagre. Piairote é o local em que o natural do homem desaparece e o sobrenatural de Deus acontece. Piairote não é lugar de homens naturais. Piairote é o lugar do sobrenatural. Piairote é o local onde Deus age, onde Deus mostra, onde Deus faz acontecer. E você que nunca esteve num beco sem saída, talvez você esteja dizendo: essa não é uma palavra para mim, porque eu nunca tive num beco sem saída. Mas todos nós teremos o nosso Piairote, o nosso beco sem saída. E neste dia, nós teremos a chance de ver o sobrenatural de Deus. E você vai lembrar que não é necessário murmurar, nem se desesperar. Só é necessário marchar. Marche. Continue andando. Continue confiando. Continue sem entender os mistérios de Deus, mas continue marchando. Porque à medida que você marcha, o Mar Vermelho se abre. A sua vitória chega. O sobrenatural de Deus acontece e o nome dele é glorificado. Aí você me diz: mas Sérgio, hoje é um domingo que estamos falando de ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que Piairote foi o lugar onde Israel ficou com o mar à frente, Faraó atrás, montanhas ao redor, um lugar sem saída. O túmulo de Jesus Cristo foi também um local de pedra fechada, soldados vigiando e morte aparentemente vencendo. Um lugar de fim aparente. Piairote, o nosso beco sem saída, é o local impossível de escapar do exército. No túmulo de Jesus é impossível alguém sair da morte. Os dois cenários mostram que não há solução humana.
Em Piairote, Israel pensou: nós vamos morrer aqui. No túmulo de Jesus, os discípulos pensaram: tudo acabou. Vamos voltar às nossas antigas profissões. Ambos viveram o sentimento da derrota. E nada é mais triste nesta vida do que você perceber que a sua derrota chegou. No Piairote, o mar se abre sem Deus dar explicações detalhadas. No túmulo de Jesus, a ressurreição vem sem Deus dar explicações. No nosso Piairote, Faraó comemorou antes, quando ele viu o povo entre o Mar Vermelho, entre Migdol e Baal-Zephon. Faraó gritou e comemorou: é o fim. Acabou para eles, vencemos. Na cruz de Cristo, Satanás achou que tinha vencido o Filho de Deus, porque o inimigo sempre comemora antes da hora. Se tem gente comemorando a sua derrota antes da hora, acalma seu coração, porque o inimigo sempre comemora antes da hora. Mas o nosso Deus é o Deus presente na hora da angústia. Em Piairote, Deus abre o mar, o povo passa e o inimigo é derrotado. No túmulo, a pedra é removida, Jesus é ressuscitado e a morte é vencida. O que parecia fim tornou-se caminhos. Seu Piairote não é o seu final. O seu Piairote não precisa ser um local geográfico como foi do povo de Israel. O seu Piairote pode ser um sentimento, uma situação, um problema, uma doença, uma dívida, um erro, uma culpa, um silêncio de Deus, uma ansiedade, uma vontade de desistir. E lembra que esse Piairote revela o que está dentro de nós: fé ou dúvida, certeza ou incerteza. Deus é o Deus que opera ou não opera. Mas Piairote é o local onde Deus te ensina a confiar. Marche. Sem entender, continue. Sem entender, obedeça. Sem entender, avance, porque Piairote é o lugar do seu milagre. O seu beco sem saída é o local do seu milagre. Ele vai transformar a sua luta em testemunho. Ele vai mostrar que no local que você achou que morreria, vai ser o lugar do seu grande milagre. Esse aperto que você vive é Piairote. Este lugar sem saída é o cenário do milagre. Este medo que te cerca é só o anúncio que Deus vai agir. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Não há o que fazer, nem nada dizer. Perderam o amigo melhor, e agora calou quem tanto falou, e assim foi que tudo acabou. Os planos sonhados, agora frustrados, se foram quando ele morreu. A dor no jardim, a tristeza sem fim. Oh, como a noite custou para mim. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé
ressurgiu, raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. O anjo, a visão, o ser em sua mão, as bodas, a água, o pão. Mas tudo passou, a turba levou o filho que amava e criou. Na hora da morte, tentando a sorte, disseram: ele é tão comum. No entanto, Maria sabia e sentia que o seu filho ressuscitaria. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. Nosso coração se enche de gratidão neste dia. Neste momento eu quero expressar minha gratidão por tudo que foi ministrado. E com muito carinho, com muita alegria, eu quero agradecer a presença do meu irmão, evangelista Sérgio Ricardo Grilli. Sérgio, muito obrigada pela sua vida, pela sua entrega, pela mensagem que alcançou tantos corações. Que Deus continue te usando. Foi uma honra te receber no programa Vida Plena. Neste momento, depois de tudo que ouvimos, que sentimos, não podemos apenas ouvir, porque uma palavra como essa não é apenas para emocionar, é para transformar. Então, onde você estiver, se puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. É hora de falar com Deus em concordância. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora, diante da Tua presença, com o coração aberto e com a alma exposta, porque Tu, Senhor, conhece aquilo que ninguém mais vê. O Senhor conhece o silêncio de cada noite, o peso de cada pensamento, as lágrimas que caíram escondidas. Senhor, Tu sabe exatamente onde dói. Pai, hoje nós lembramos da cruz, hoje nós lembramos do sofrimento, hoje nós lembramos da dor, hoje nós lembramos do abandono, e humanamente parecia ser o fim. Parecia que tudo tinha sido interrompido, que a esperança tinha sido enterrada, que a história tinha acabado ali. Mas o Senhor nunca parou de trabalhar, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo quando ninguém conseguia enxergar, o Senhor estava escrevendo um milagre. E é por isso que hoje clamamos: visita, Senhor, visita essa pessoa que está ouvindo agora. Talvez ela tenha chegado aqui cansada, ferida, sem forças. Talvez ela esteja vivendo um sábado, aquele lugar entre dor e a promessa, onde nada parecia acontecer, onde tudo parecia parado.
mas hoje nós declaramos que o domingo está chegando. Pai, entra agora onde há tristeza profunda, entra onde há ansiedade, entra onde há medo do amanhã, entra onde há pensamentos de desistência e derrama da tua presença, porque só tu, Senhor, consegue tocar onde ninguém alcança. Senhor, onde existem sonhos enterrados, ressuscita. Onde existem relacionamentos quebrados, ressuscita. Onde existe fé enfraquecida, ressuscita. Onde existe uma vida sem direção, ressuscita. Sopra agora, Espírito Santo, sopra a vida, sopra esperança, sopra a força e levanta essa pessoa por dentro, porque há vidas que estão em pé por fora, mas caída por dentro. E hoje nós pedimos: levanta, meu Pai, levanta. Levanta da tristeza, levanta da dor, levanta daquilo que paralisou, porque a pedra foi removida, porque o céu se moveu, porque a morte não venceu. Senhor, tira agora todo o peso, toda opressão, toda sensação de fim e coloca leveza, coloca paz, coloca vida de novo. Que essa pessoa sinta ainda hoje que algo mudou dentro dela, que ela perceba que a história não acabou, porque o Senhor ainda escreve, que ainda há propósitos, que ainda há um novo começo sendo gerado. E nós declaramos com fé, com autoridade, com toda a nossa alma: a morte não venceu, a noite não venceu e Jesus está vivo e a vida vai vencer outra vez. Em nome de Jesus oramos, agradecidos, sabendo que o Senhor já ouviu as nossas preces. Amém, amém e amém. E assim chegamos ao final de mais um programa Vida Plena. Um programa que não foi apenas ouvido, mas sentido. Que essa palavra continue ecoando no seu coração durante toda essa semana. Lembre-se, antes da cruz houve um jardim. E depois da cruz sempre haverá recomeços. E não se esqueça, o seu Pierote não é o seu final. Seu Pierote é o lugar de milagres. Eu quero fazer um convite muito especial. No próximo domingo estaremos juntos novamente, dando continuidade à nossa série O Cordeiro que Transforma Finais em Recomeços. E o tema do programa será o sangue que protege quando a dor bate a porta. Você não pode perder. Tenho certeza que Deus ainda tem muito a falar ao seu coração. E continue caminhando comigo durante a semana. No Instagram você me encontra na página Helena Cristina Grilli e na página Inspirar Pessoas. No Facebook, página Helena Cristina Grilli. E agora no YouTube, programa Vida Plena com Helena Cristina Grilli. Se inscreva no canal, curta os vídeos, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Me ajude a levar esperança e alcançar mais vidas. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e por caminhar comigo. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. E que sua semana seja marcada por paz, direção e recomeços. Eu sou Helena Cristina Grilli e esse foi o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Veja o Deus da glória, dando um Salvador. Veja em tudo quanto fez, profundo amor. Veja o bebezinho, calmo a dormir. Veja Cristo ao Calvário caminhar por mim. Tão só
rei que se entregou da tua Você acompanhou o programa Vida Plena, produzido e apresentado por Helena Cristina Grilli. Todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87,9. Até domingo que vem.